Bom, vamos começar aqui sobre o nosso trabalho de back-end, sobre o que a gente aprendeu em lógica no primeiro ano, né? Vamos lá, primeiro os operadores em JavaScript, vamos falar um pouco. Os operadores de aritmética são operadores matemáticos que usam para fazer cálculos. A soma é o maisinho, a subtração é o menos, multiplicação é o asterisco, divisão é a barra e, no caso, o, o símbolo da porcentagem é o resto da divisão. Que no caso ele vai fazer a divisão e vai pegar o resto, que no caso vai ser o resultado. Os operadores relacionais são os dois valores, comparando dois valores e retorna true ou false. No caso são maior, menor, igual, estritamente igual e diferente. Operadores lógicos, que no caso é o e ou não. No caso é o and or not. No caso é o nome deles em inglês. Os operadores de atribuição são os operadores para atribuir valores, ou diminuir, ou multiplicar valores. Exemplo prático, que no caso vai pegar um pouco de todos, né? No caso aqui, ó, vai pegar os dois valores, né? Vai ter duas variáveis, vai pegar e fazer o resultado, e no caso no console vai imprimir o resultado, que no caso vai ser isso aqui. Console.log. No caso vai ser o nome da variável. No caso a gente vai colocar aqui. No caso vai ser resultado. Que no caso vai imprimir o resultado disso aqui. No caso vai ser 10 mais 5. Se for maior que 10, vai voltar isso aqui. Então é isso. Aqui no caso vai comparar o 10 com os operadores relacionais e o e vai verificar se ambas as condições são verdadeiras. Daí no caso o operador lógico, que no caso para verificar se os valores são diferentes. O resultado final vai ser true. É isso. Vamos primeiro agora, vamos agora com a questão do var, let e const. O var possui escopo de função e pode causar problemas por permitir o acesso fora do bloco. Então, por exemplo, se você declarar uma variável com var agora e mais para frente você fazer a var, o mesmo nome da variável, colocar outro valor, não, ele vai mudar. Então, alguns casos pode dar um erro muito grande nesse caso. Caso o let possui o escopo de bloco e pode ser reatribuído. No caso, você não pode reatribuir ele fora do bloco, tem que ser dentro do escopo. O const é um contínuo, né, que não pode ser reatribuído. O problema do var, esse aqui é um códigozinho, o resultado inesperado, no caso o valor 3 é impresso 3 vezes, pois o var não respeita o escopo do bloco. Daí a correção com let, no caso vai ser isso aqui. Agora cada interação possui seu valor próximo de i, né? Aqui, códigozinho. Aqui, ó, estruturas de decisão. O JavaScript avalia condições como true ou false, no caso if e else, no caso C, né, o if e else, usando para decisões simples e flexíveis. Switch case, mais adequado quando não há opções, não há variáveis de opções fixas, né? Vamos aqui um exemplo do if. Esse código aqui é daqui, tá? Então ele está meio desconfigurado. Então, aqui no caso a gente declarou uma variável. E aqui a gente fez o código. Agora o exemplo de um constrictor case 4. Ó, o for é usado, no caso das estruturas de repetição. For usado quando
sabemos o número de repetições. While, quando a condição é verificada antes. O for, no caso, você vai colocar um número de repetições para ele fazer. A gente fez aqui em cima, ó. A gente colocou um número de repetições para ele fazer. Então a gente decide, a gente coloca um número fixo de repetições, quantas vezes que a gente quer que ele repita. O while é usado para verificar a condição antes. Ó, do while executa pelo menos uma vez. E aqui está um exemplo de for, que no caso ele vai executar um número que a gente colocou, que no caso vai ser menor que 5, maior que 5 na verdade. E aí esse daí o console.log, inicialização, a condição e aqui a incrementação dele. Né? Arrays e função. Array é uma estrutura que armazena vários valores. Aqui é um exemplo de array. Pode ser com nomes, números, pode ter vários outros tipos. O acesso do número a gente vai colocar a posição, que começa pelo número por 0, 1, 2, 3. Nunca começa pelo 1, 2, 3, 4, tipo, não. Começa sempre do 0. Ele vai percorrer agora um array. A gente vai usar isso aqui. No caso, a gente vai usar um for para poder ele percorrer todo o array, né? Que vai ser menor, daí ponto .length, que no caso é o comando que a gente vai usar para poder percorrer o array, que o nome do nosso array é números. A gente coloca o nome do nosso array, que no caso é a nossa lista, ponto .length, né? Para poder fazer para percorrer toda a lista. Funções. Função é um bloco de código reutilizável. No caso, se tu quer executar várias coisas de uma vez só, ou você quer executar tudo numa ordem correta, você usa uma função que seria muito mais fácil do que você ficar toda hora executando várias vezes a mesma coisa ou várias vezes outras coisas. Aqui está um exemplo da função. No caso, o return é para retornar. Né? Arrow function. Isso aqui é um exemplo da arrow function. Exemplos completos, no caso. Aqui é o exemplo completo. Função para verificar pares de listas. É isso aqui. Deu return pares, que no caso vai retornar o pares. Let. Então, agora vamos para a explicação. A função recebe um array, percorre usando for, usa o if para verificar números pares e retorna um novo array com os valores pares. No caso, esse código aqui faz isso. E é isso.